quando a gente fala de produção periférica dentro dos territórios, ainda existe uma ressalva no sentido de essa demanda não é tão importante porque as pessoas de periferia elas precisam de acesso à saúde e educação. Existe toda uma construção histórica de olhar para as pessoas de periferia e olhar as necessidades no que tange a cultura como supérflua. O mapa tem o intuito em primeiro lugar, de divulgar trabalhos feitos por criativos de favelas e periferias do Brasil. E junto desse processo de divulgação, a gente quer conectar esses criativos nas suas mais diversas áreas com potenciais financiadores também desses projetos que queiram somar no seu desenvolvimento, no seu crescimento, para que esses projetos alcancem mais pessoas. E o Coab é Só Rap não é só um evento que faz show, entende? O Coab é Só Rap dava 3 mil brinquedos, era uma festa de Natal que já não tinha mais há anos na periferia. O Coab é Só Rap distribuía alimentação o dia todo, a gente trazia grafiteiros de todo o Brasil, comprava tinta, grafitava, então a gente coloria, a gente fez 4 em penas gigantes, assim. A cultura e a economia criativa representam 3,1% do PIB brasileiro, um índice maior do que do setor automotivo e próximo do setor de construção civil. Os setores criativos empregam 7,4 milhões de trabalhadores. Economia criativa refere-se a um setor econômico que envolve atividades baseadas no conhecimento, criatividade e capital intelectual para poder gerar valor econômico. Ela abrange setores como artes visuais, ciências, música, cinema, televisão, rádio e muito mais. A economia criativa na periferia desenvolve atividades econômicas criativas de uma forma a democratizar a cultura e aproveitando o potencial criativo e cultural das comunidades. A Perifacon ela é uma iniciativa que visa democratizar o acesso à cultura nerd geek na periferia, então ela nasce como evento anual, que é um evento de graça, para dar destaque à produção de cultura nerd geek que está acontecendo na periferia, ao mesmo tempo que conseguir conectar o público com coisas que já estão acontecendo, que são no mainstream, né? O evento, ele é um evento que acontece na periferia, como eu digo, né? Hoje a periferia é o centro, que eu falo, né? A periferia é o centro. As pessoas vão ter que se deslocar, que nem elas se deslocam para ir para o centro da cidade. É um evento que a ideia é sempre fazer uma ponte, para que as pessoas do centro possam atravessar. E nessa ideia de ponte, é que nem eu disse, para a gente é importante ter um painel da Netflix, ter um painel da Globo, porque, de novo, nem todo mundo tem uma grana guardada, reservada para ir para uma CCXP, para ter, assim, acesso a uma grande marca. A gente vive num país absurdamente racista, absurdamente desigual, né? Sexista, enfim. Mas quando a gente vê a forma com que as favelas e periferias são retratadas, né? Pela mídia, pela imprensa, por um senso comum que é preconceituoso, né? E que desconhece a vida cotidiana nesses territórios. Geralmente, as favelas e periferias são apontadas como lugar do precário, né? como territórios da ausência. E, embora haja uma dimensão em que isso faz sentido, porque a gente está falando de territórios que realmente falta muita coisa, né? No sentido de falta estrutura pública, de saneamento básico, falta investimento, enfim, falta melhores empregos, muitas vezes. Mas essa simbologia da falta aí, ela não dá conta do que é a vida cotidiana e real nesses territórios, né? Que é uma vida cotidiana marcada pela presença, pela riqueza, pela inventividade, por uma criatividade pulsante que, ao longo da história do Brasil, é muitas vezes a marca do que a gente vê como uma cultura brasileira, né? Então, se a gente pensa grandes manifestações artísticas que marcam a cultura brasileira, essas manifestações como samba, né? Enfim, gêneros musicais contemporâneos ou outros estilos artísticos contemporâneos,
tem nas favelas e periferias seus territórios de nascimento, de criação. Atualmente, o Brasil abriga mais de 6 mil favelas com mais de 13 milhões de consumidores que movimentam mais de 120 bilhões na economia. O festival acontece num espaço bastante simbólico, porque ele acontece ali na esplanada dos ministérios em Brasília, né? Isso, é interessante ocupar com esse evento esse espaço de poder, né? Que simboliza tanto o poder do nosso país e que, ao mesmo tempo, a gente pensou nesse espaço desde o início pela configuração de Brasília, né? Pela configuração do Distrito Federal, porque o Distrito Federal, na sua configuração territorial, faz com que o plano piloto, que é o centro de poder, mais o centro financeiro, onde fica a maior parte das pessoas concentram a renda, com uma grande concentração de renda. No caso do Distrito Federal, ele é também o centro geográfico do espaço, né? Tão simbólico, né, quanto ocupar esse lugar aí tão marcado por essa noção de poder, né? É também o fato de que a gente fica do lado da rodoviária de Brasília, que é justamente para que as pessoas de todos os pontos do Distrito Federal consigam chegar até lá, né? Tem um impacto até no dia do evento em torno, né? Eu vou mobilizar, por exemplo, os Ubers, a galera da 99 que está trabalhando ali, que a galera vai atravessar. Tem esse... A primeira impressão que eu tinha da Perifacom é que eu estava fazendo um evento que ele estava dentro do território, né? Que era só para as pessoas do território. Depois eu fui entender que não, as pessoas, elas isso é interessante. Por que as pessoas... Se eu estou fazendo, por exemplo, ano passado, na Zona Norte, eu não fiz só para a galera da Zona Norte, que era uma impressão que eu estava fazendo, eu fiz para a galera da Zona Leste, da Zona Sul, das outras zonas, atravessaram a sua periferia para ir para o evento numa outra periferia. Então, existe uma construção aí muito importante para que as pessoas se sintam confortáveis. E eu estou falando de democratização, eu estou falando de democratização real, porque pessoas de classe média, pessoas pobres, pessoas de periferia circulando no mesmo espaço e sentados porque querem ver uma palestra sobre o universo da DC, sobre o universo da Marvel ou sobre o universo de quadrinhos brasileiros. Juntou umas 2.000 pessoas assim no primeiro e o cara ficou felizão. No outro ano vamos fazer, vamos. Daí, mas nós temos que aumentar isso porque tem uma expectativa grande. Aí a gente pegou um trio elétrico. E de um trio elétrico, só que o trio elétrico tinha problema para botar os toca-disco. Aí a gente botou outro caminhão truque aberto na frente com os toca-disco. Então ficou um palco gigantesco, assim, e bem meio que artesanal, assim, mas quem olhava de frente vinha um palco bem grandão. E ali já juntou um monte de gente, assim, tipo umas 4.000 pessoas, talvez 5.000 no giro, assim, sabe? Aí a gente fez o terceiro, a gente conseguiu o apoio de um palco pelado, um Califórnia bonitão, assim, esses palcos que usam em festa grande. Só que tivemos que locar o som, aí locamos. Começamos no terceiro com as pinturas. E aí tinha uma resistência também por parte das lideranças, o hip hop ainda era novo, né? A maior parte do público do festival, né, são jovens de favelas, de periferias de Brasília, né? A maioria mesmo, assim. E ali, nos shows, por exemplo, né, eles podem ver artistas de forma gratuita que eles admiram por muito tempo e que muitas vezes, por questões financeiras, dificilmente eles poderiam ter condições de assistir, né? Porque, na maioria das vezes, muitos artistas, quando vão para uma cidade, eles acabam ficando nos centros, né? Em regiões de capital, as pessoas têm maior poder aquisitivo, né? Então, de fato, o festival tem essa dimensão de democratização da cultura, né?
Então, existe uma questão de uma dificuldade mesmo das marcas de olhar esses eventos como uma oportunidade interessante de fomentar, né? Porque desses eventos saem os grandes talentos, os novos expoentes, né? Eu estou falando com uma classe C e D que é consumidora também, né? Desde o começo que existe uma potência criativa, uma potência de negócio, uma potência de construção e de transformação muito forte nas periferias do Brasil, mas elas não se conectam com o mainstream. Então, seja o mainstream de investimento, seja o mainstream de marcas patrocinadoras, seja de visibilidade, etc. E a gente depois de mapear e trocar muito com ambos os lados, entendendo o lado das marcas e o lado do mainstream, por que elas não davam essa visibilidade, e entendendo o lado dessas pessoas, esses empreendedores, por que eles não conseguiam as oportunidades, onde a gente entendeu que a gente conseguiria fazer essa ponte ao ajudá-los. Esse tipo de simbologia de preconceito, ele é tão arraigado e disseminado, né? E muitas vezes quando pesquisas estatísticas tentam dar conta do acesso à cultura, e que se pergunta isso para os próprios moradores de favelas e periferias, às vezes perguntam, você já foi a algum show, né? Você já foi, com que frequência você assiste atrações musicais, né? E a gente vê que nessas quadros estatísticos, muitas vezes, esse índice é bem baixo. E por quê? Porque toda essa ideia que se tem de uma cultura institucional, uma cultura com C maiúsculo, que é uma cultura hegemônica, arraigada aí nos teatros, né? Não é qualquer música, é um tipo de música específico, né? É uma orquestra, enfim. As próprias pessoas, muitas vezes, respondem que não, né? Porque toda essa simbologia que é passada, né, o tempo todo de que essas manifestações artísticas não são cultura, né? De que há um baile funk não é cultura, de que ouvir um forró, ir para um forró eletrônico aí, né, para um piseiro, não é cultura. E até nessa perspectiva, né, o que a gente traz no mapa é fundamental, porque o que a gente está dizendo é o seguinte: o baile funk é cultura, né? O piseiro é cultura, o tecnobrega é cultura, o grafite é cultura. Com o passar do tempo, esse festival, por ser a nossa comunidade é grande, né? Ela é um espaço pequeno, mas só ali no miolo são 80 mil pessoas. E ela é um círculo, uma ferradura na realidade, né? E os predinhos, várias garagens no meio, são 80 mil pessoas. Se tu for contar o Leopoldina, que é vizinho do lado, a Timbaúva ali do lado do outro, dá umas 300 mil. Então o evento começou a virar uma referência, assim. A gente foi brincando e foi virando uma coisa séria, assim. Até que no quarto a gente trouxe o Sombra do SNJ e o KLJ, que era o DJ do Racionais. E eu me lembro ainda que na véspera do negócio, a gente, tipo, o que a gente tá fazendo aqui, né, meu? Que loucura, já pensou se os caras não vêm, o público fica louco com nós, ou alguma coisa dá errada, tipo assim,
meio que assustado com a grandiosidade que a parada ia tomando, assim, ia crescendo, né? E o fato do hip hop não ter um espaço, que foi o que a gente sempre... Eu sou a favor que o rap tenha uma grande estrutura, porque o que acontece? Tu trabalha com inclusão social, resgate de vida. Como que tu vai resgatar o cara cantando em cima de uma caixa de tomate com um microfone caindo e falhando, entendeu? Tu não vai conseguir. Não existe cultura pop, nerd, sem pessoas negras. Não existe porque não existe desde o começo. O videogame, por exemplo, uma das pessoas responsáveis é um homem negro. A gente está falando, então, aí de um pilar importante da cultura nerd, de pessoas negras que foram, pessoas não brancas que foram muito importantes para criação, fomentação, mas a gente está falando de mais do que nunca, de que, se você não pensar diversidade e formas de democratização, você não vai conseguir acessar a grande massa. Eu diria que é um ato de política de resistência, não. É uma visão, eu tento sempre trazer para uma visão de negócio mesmo, assim. A gente tende primeiro que, né, até pouco tempo atrás, a gente chamava de minoria. Só que a maioria, então, a gente fala, na verdade, de pessoas subrepresentadas. O que eu estou vendo enquanto está todo mundo olhando e investindo e querendo ir para um caminho, eu estou vendo a oportunidade onde tem essa massa gigantesca de pessoas que consomem, que criam, que são geniais, e não tem apoio e no final, ao me conectar com elas, além de aprender muito, o potencial do negócio é gigantesco. Acho que vai para além da questão política, e sim muito uma questão da oportunidade de negócio. A gente está falando de atualmente 1,4 trilhões de reais que giram nas periferias do Brasil.